agora aí no nosso projeto. A aula de hoje, ela trata da parte de identificação de funções inorgânicas, mas em específico o perfil de identificação de ácidos e bases e a parte de nomenclatura. Esses dois termos, ácidos e bases, eles são bastante frequentes em provas, não só inclusive de Olimpíadas, mas também as provas regionais e vestibulares, inclusive a prova do Enem, para você classificar, inclusive, propriedades e caracterizar algumas substâncias. Esses itens, eles aparecem no dia a dia. Então, tipo, tu tens aqui essa cozinha, tá legal? Existem aqui alguns produtos que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas aí nas suas casas. E se a gente focar, tá bom? Em algumas classes, você vai observar que, por exemplo, aqui, isso simula uma garrafa aqui de refrigerante. Aqui no refrigerante, provavelmente você deve ter recebido alguma orientação de um dentista, que é para não consumir, ou então evitar o consumo excessivo de refrigerante, porque ele começa a degradar os teus dentes, e faz um mal danado, porque ele tem uma atividade muito ácida e reage muito facilmente com o cálcio presente num mineral chamado de hidroxiapatita, e aí automaticamente vai desmineralizando o teu dente, tornando ele mais frágil, mais quebradiço. Temos aqui ainda uma garrafa de vinagre, que obviamente ela contempla ali um sabor azedo, que é uma propriedade funcional dos ácidos em si. E ao lado logo dele tem o limão, que tem ali a estrutura do ácido cítrico, assim como tem no vinagre, que é o ácido acético. Essas três substâncias, perdão, esses três produtos, eles contemplam substâncias ácidas. Então, o ácido fosfórico, muito concentrado aqui no refrigerante. O vinagre tem o ácido acético e o limão tem o ácido cítrico. Só que tem um detalhe: deste lado, a gente está focando nas substâncias ácidas, mas tem também as substâncias de caráter básico. E aqui eu tenho um limpador, tá legal? Esse veja aí, não estou ganhando nada, tá? Para ficar fazendo esse mexão, mas são produtos que possuem características básicas, e nesse caso, veja que ele é muito utilizado para ação desengordurante. E essa soda cáustica em especial, que é o NaOH, o hidróxido de sódio, ele é uma substância de alto poder cáustico. Inclusive, tenha muita cautela ao manusear, se você tem em casa, aí vai fazer uma limpeza, um desentupimento de ralos ou vasos sanitários. Muita cautela, porque a reação dele com a água é muito exotérmica, a dissolução dele lá promove, assim, um aumento de energia muito alto, tá legal? Ela libera muita energia, isso torna o ambiente totalmente bem quente. E é bem complicado mesmo se você, infelizmente, tocar ou até mesmo deixar cair na pele suada, aí já vai começar a meio que corroer a tua pele, assim, é bem, bem oxidante mesmo. Então, dentre esses quesitos, para começar a brincadeira, né, existem alguns fatores que você precisa conceber em relação às características ácidas, perceber quando uma substância é ácida, quando ela é uma substância básica. E existem aí muitos autores que contemplam as definições de o que é uma substância ácida e o que é uma substância básica. Mas nós iremos focar em três apenas aqui. Existem vários, mas a gente vai focar em três. Então, primeiramente, para o Arrhenius, que é essa pessoa que está aí, ela contempla que toda substância ácida é uma espécie química que, quando você coloca ela em água, você vai observar que vai formar ali um íon H+. Então, independente do tipo de estrutura que você visualize, você jogou ali na água, vai começar a aparecer a estrutura do H+. Esse H+, também é muito simbolizado, tá bom? Como o formato aqui H3O+, tá bom? Tanto faz. Esse H3O+, nada mais é do que a água meio que englobando na sua estrutura o H+, e isso se transforma em H3O+, porque aumenta a quantidade de hidrogênio. Então, olha só, o HCl entrou em contato com a água, liberou H+. Aí eu tenho aqui, ó, H2SO4, liberou 2H+ em contato com a água. O H3PO4 liberou 3 íons H+ em contato com a água. Então, dependendo da substância, tá legal? Pode ser qualquer tipo de substância, você observou que ela em contato com a água liberou íons H+, você vai ter que definir, de acordo com o Arrhenius, que essa substância ela é especificamente ácida. Uma coisa importante é que o Arrhenius aí tem uma limitação. Ele meio que utiliza essa ideia somente para substâncias que possam ser, obviamente, dissolvidas em água e que vai gerar o processo de ionização, tá legal? Isso para os ácidos. Mas quando é para uma base, o que ocorre ali é uma dissociação. Então, os ácidos sofrem ionização
porque são compostos covalentes, e as bases, elas promovem o processo de dissociação, porque elas são compostos iônicos. E nesse caso, quando a estrutura do meu composto é uma base, obviamente, ao contrário do ácido, que libera OH+, aqui neste caso ela vai liberar o íon OH-. Então, independente do tipo de estrutura, se eu tenho Na ou H, está saindo aqui o meu OH-. Agora eu tenho MgOH2. Observe que eu tenho aqui duas hidroxilas, quer dizer, dois íons hidróxidos. E isso promove dois íons OH- sendo liberados. Eu tenho agora hidróxido de alumínio. Beleza, eu tenho quantos íons hidróxidos? 3. Então, estou liberando aqui 3 íons hidróxidos. Então, repare que está variando o cátion. Quem é o cátion? É toda essa estrutura aqui que apresenta carga positiva. Os cátions variam, tá legal? Mas o íon hidróxido sempre é constante. Por quê? Porque a fórmula geral de qualquer tipo de base tem que ser um cátion qualquer, uma carga mais Y, pode ser mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4, e esse OH- no final, sendo que sempre esse valor de carga aqui do cátion vai arremeter a quantidade de íons hidróxidos que vão aparecer. Por isso que você está observando aqui, ó, por que eu tenho aqui uma hidroxila? Porque a carga aqui do sódio equivale a mais 1. Por que você está vendo aqui esse 2? Porque a carga do magnésio é mais 2. Por que você está vendo esse 3 aqui no hidróxido? Porque a carga do alumínio é mais 3. E é por isso que elas aparecem, inclusive, bem aqui, ó, quando ocorre o processo de dissociação, elas são expostas, elas ficam escondidas ali, representando apenas a quantidade de íons hidróxidos. Então, lembrando sempre dessa composição aqui que você vai enxergar, essa relação entre o mais aqui da carga e esse valor que vai aparecer aqui no hidróxido. Então, repetindo, para arrênios, você colocou uma substância em água. Se ela liberar íon H+, é um ácido. Se ela liberar o íon OH-, ela é uma base. Tá legal? Agora, olha só. Pode ser que esse modelo não seja o suficiente para que você possa enquadrar um determinado tipo de substância. E aí você vai ter que, obviamente, gerar alguns outros fatores. Mas é importante ressaltar que, independente do contexto, a reação entre um ácido e uma base, de acordo com o Arrhenius, ela sempre tem que analisar alguns parâmetros. Então, aqui eu estou dizendo que a teoria limita-se a sistemas aquosos, tornando-se inadequada para analisar compostos sólidos, compostos insolúveis em água e soluções com outros solventes. Isso também acontece porque a água ela é a substância com maior potencial de solubilidade dos compostos que existem no planeta. E aí, quanto maior for a força dela, ela consegue arrancar os íons H+, ou H- da estrutura, promovendo a liberação deles, inclusive a dissolução. Nesse caso, então, é por isso que ela sempre vai precisar estar em uma solução aquosa, ou seja, é a substância dissolvida em água. Ela pode ser líquida ou pode ser sólida, não importa. Dissolveu em água, opa, liberou H+, é ácido, liberou H- é uma base. Uma coisa importante é que nas reações de neutralização isso sempre acontece. Um íon ácido e um íon básico vão reagir e formar aqui uma reação que gera um sal e uma água. No caso aqui, nessa reação clássica, entre HCl e NaOH, o íon H+ vai ser formado e o íon Cl- vai ser, obviamente, liberado. Quando entrar em contato com o hidróxido de sódio, eu vou ter Na+ e OH-. Então, esse mais aqui, ó, dessa molécula, ele vai interagir com este OH- aqui da outra molécula. Então, a união entre o H+ e o OH- vai formar a água, e o que sobra, obviamente, é o Na+ e o Cl-, que, obviamente, também tem uma regra da IUPAC que determina que a sequência é sempre a parte positiva na frente e a parte negativa atrás. Então, essa reação de neutralização ocorre entre um ácido e uma base. A reação entre eles é a formação de um sal, por isso o nome que é reação também de salificação. E dependendo do tipo de estrutura do ácido e da base, essa neutralização pode ser total ou parcial. Quando você olha um sal, como você está observando nesse item aqui, ele não tem nem hidrogênio e nem OH. Então, ele é caracterizado como um sal neutro, tá bom?
Às vezes aparece aqui um hidrogênio, aí é chamado de hidrogenossal, e às vezes acontece de ter um OH, ele é chamado de hidroxissal. Mas a reação entre o ácido e uma base, você já viu inclusive isso aqui no nosso projeto, forma sempre sal e água. Beleza. Saindo dessa composição do Lewis, perdão, do Arrhenius, a gente vai agora para Bronsted e Lowry. Então, nesse momento, as substâncias, elas não precisam especificamente estarem ali liberando H+, ou H-, porque nem sempre isso pode acontecer, da estrutura ter que liberar um IOH+, ou IOH-. E nesse caso, eu precisava analisar um outro tipo de composição química que gerasse uma abrangência um pouquinho maior. E entrou esses dois elementos aqui, o Bronsted e o Lowry, e aí define que os ácidos, conforme está previsto aqui, eles são espécies químicas capazes de doar próton, ou seja, o íon H+. Então, para que ele possa doar próton, é óbvio que ele tem que ter esse próton, tá bom? Não esquece disso. E quando for uma base, a substância é capaz de receber esse próton. Então, o foco aqui da tua atenção é na palavra doar para os ácidos e receber para as bases. Então, dependendo do tipo de reação que você vai observar, duas substâncias vão entrar em contato. Uma vai querer doar próton e a outra vai querer receber prótons. Nessa hora que um ácido doa na questão e a base recebe esse próton, você vai ter um termo chamado de par conjugado. O que é esse par conjugado? Ele equivale a duas substâncias que, em geral, a diferença entre elas é a quantidade de apenas um único hidrogênio. Dê uma olhada nisso aqui, olha. Observe, tá bom? Ácidos são doadores de prótons, bases são receptores de prótons. Então, me diga aí, você pode ligar aí o microfone. Observa aqui esse HCl, tá? Procure aqui deste lado, depois da seta, qual é a substância que se parece com HCl, que a diferença é um hidrogênio. O HCl, gente, ele se parece mais com H3O+, ou com o Cl-? O que você acha? Cl-? Exato, Cl-. Então, dessa forma, Noemi, o que vai acontecer é que esse diferencial de uma única quantidade de hidrogênio é a dica para você conseguir verificar quais são os pares conjugados. Então, esse HCl tem como par conjugado este Cl- aqui. Realmente, a diferença entre os dois é só um hidrogênio. Então, o que foi falado aqui, ó? O ácido, ele é um doador de prótons. Então, ele só pode doar o próton se tivesse próton lá. Quem é o próton? O H+. E repara, então, que quando o HCl doa um próton para o Cl-, automaticamente ele pode se transformar em HCl. Ou seja, o H, ele pega aqui, ó, esse hidrogênio, HCl, ele pega aqui esse hidrogênio e doa para esses sedimentos e pode se transformar, obviamente, em um HCl de volta. Então, por causa disso, essa estrutura aqui, ela vai ser chamada de ácido. E esse Cl- aqui vai ser chamado de base. Uma outra coisa importante é que sempre no par conjugado, de novo repetindo o que é o par conjugado, equivale a duas espécies químicas cuja diferença entre elas é um hidrogênio. Beleza. Então, quem é o ácido? Aquele capaz de doar o próton. Quem é a base? Aquele capaz de receber esse próton. Então, esse Cl- que você está vendo aqui atrás, ó, se ele ganhar um hidrogênio, ou seja, se ele receber um hidrogênio, ele volta a ser esse HCl. Esse HCl, se doar o próton, se doar o hidrogênio, ele se transforma em Cl-. Então, enquanto um recebe, o outro está doando. Por isso a questão do par conjugado. Obviamente que sobrou somente o H2O e o H3O+. Observe que tem 2 hidrogênios no H2O e 3 hidrogênios no H3O+. De novo, a diferença está em apenas uma quantidade de hidrogênios. Então, observe, se esse H3O+, quiser se transformar no H2O, ele tem que perder um próton, ele tem que doar o próton. Então, para isso acontecer, eu tenho que dizer que esse H3O+ é um ácido. E se esse H2O bem aqui
receber o próton, ele se transforma em H3 ou mais. Então, observe essa sequência. É por isso que existe aqui essa dupla seta. O H3 ou mais, se doar um próton, se transforma em H2O. O H2O, se receber esse próton, ele se transforma em H3 ou mais. Então, por isso que ambos são ali um par conjugado, sendo que o H2O, ele é, nesse caso, a estrutura chamada de base, segundo o Bronsted e Lowry, e o H3O mais aqui é o ácido, porque, de acordo com o Bronsted e Lowry, se ele doar esse próton, ele se transforma no H2O. Então, desta forma, fica legal você sempre ficar avaliando numa equação química quem são os pares conjugados, porque quando você identifica que um é o ácido, o outro passa a ser a base, e vice-versa. Se você olhou rapidamente, um deles é a base, o outro já tem que ser o ácido. Tá legal? E olha só, isso aqui, galera, que a gente está vendo, deixa eu até apagar aqui, porque eu risquei primeiro por cima, mas é só para você observar como é que é o processo, olha. Tá bom? O que a gente vai precisar fazer apenas é analisar qual é a composição química semelhante, que a diferença é um hidrogênio, e verificar que sempre quando você acha um, tá legal? Como ácido, o outro tem que ser base, ou de repente um desses é uma base, o outro tem que ser o ácido. Ok. Dê uma olhada aqui, ó. Esse processo que ele acontece em algumas montanhas, em algumas cavernas, ele rola aí por causa da questão do ciclo hidrológico, tá? A água começa a penetrar nessas superfícies, nesses interstícios sedimentares, e a estrutura de muitas partes dessas cavernas, elas são feitas de carbonatos. E o carbonato de cálcio, ele tem uma solubilidade muito baixa. E ao mesmo tempo que ele começa a dissolver, começa a pingar, começa uma goteira ali na caverna, ele vai arrastando um pouco desse sólido e gerando ali uma dificuldade para dissolver. Então precisa muita água para que ocorra uma dissolução fácil. Só que ainda assim, como é muito difícil de se dissolver, e essa água às vezes não vem em grande quantidade, a demora para cair vai meio que trazendo ele sedimentando e formando esse processo chamado de estalactite, que é quando tem esse processo de sedimentação na parte de cima. Já a estalagmite é aquela que vem por baixo, é porque às vezes essas protuberâncias aí sedimentares, elas vão tocando no chão e aí elas vão também se dissolvendo ali com um processo dificultado de solubilidade e elas passam a se solidificar também. Aí você vai ter uma estalagmite. E aí, a equação desse processo, conforme você está enxergando aqui, ó, deixa eu ver se consigo dar um zoom, ó. Pronto. Repare que, bem aqui, ó, a estrutura do HCO3-, tá legal? Ela é parecida com o CO3 2-. Repara que a diferença entre CO3 2- e HCO3- é um hidrogênio. Esse tem hidrogênio e esse aqui não tem hidrogênio. Isso significa, obviamente, que essa estrutura, tá legal? Se ela perder, doar esse hidrogênio, ela vai se transformar nesse daqui. Então, esse aqui seria considerado um ácido, de acordo com o Bronsted e Lowry. E esse aqui, ó, se ele receber esse hidrogênio, ele volta a se transformar nesse outro. Então, esse aqui vai ser considerado uma base, de acordo com o critério de Bronsted e Lowry. Assim acontece com a água e o H3O+. A diferença é um hidrogênio, então esses dois são um par conjugado, sendo que o H3O+, para se transformar no H2O, precisa doar um próton, precisa doar um hidrogênio. Então, se doa, este é o ácido, e aí se transforma na água. A água, se receber esse hidrogênio, se transforma no H3O+. Então, aqui, o H2O passa a ser considerado uma base, de acordo com o Bronsted e o Lowry. Tá legal? É muito comum a água ter um aspecto dinâmico. Uma hora ela é ácida, uma hora ela é básica. É por isso aí que é muito comum essa dinâmica dela aparecer em várias equações. E quando você observar, inclusive, essa dupla seta aqui, tá lembrando que vai ter um equilíbrio químico entre as partes. Tá legal? Opa, deixa eu ver onde eu parei aqui. Pronto. Vamos lá. O último critério é em relação ao NIOS. Tá legal? Primeiro a gente falou do ácido, de
arrênios, ácido é a espécie que em água libera H+, a base é a espécie que em água libera OH-. Passamos para o Broncho e Lore, vimos que quem doa próton é o ácido e quem recebe próton é a base. Para Lewis, que é um conceito bem mais abrangente em relação a H+, OH- e prótons, ele define todo o processo de acordo com a recepção ou doação de par de elétrons. Então, vai ficar assim, ó. Ácidos são espécies químicas que podem estar numa estrutura e receber um par de elétrons, e as bases são aquelas estruturas que podem doar par de elétrons. Como é que vai acontecer isso? Tá legal? Vamos observar de cara aqui, ó. Vamos repetindo aqui, ó. Ácido, espécies capazes de receber par de elétrons. Bases, espécies capazes de doar par de elétrons. Vamos olhar nessas duas estruturas aqui, olha. O BF3, que é a primeira estrutura, e o NH3, que é a segunda estrutura. Então, esse boro bem aqui, ele tem um elétron bem aqui. 1, 2, 3. E ele está fazendo 3 ligações covalentes com o flúor. Aí, com isso, além desses 3, ele pega aqui, ó, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. Então, ele não está estável. Para ele ficar estável, ele teria que ter 8 elétrons na última camada. Ele só está com 6. Significa, então, que ele pode receber, esse cara aqui, ele pode receber par de elétrons. Ele pode receber 2 elétrons. E na hora que ele recebe, ele vai ser chamado de ácido. Agora, ele vai receber de quem? De alguém que pode doar esse par de elétrons. Quem geralmente pode doar par de elétrons? É quem tem elétrons à disposição. Ó. Elétrons que não são usados nas ligações, que são chamados de elétrons não ligantes. Tudo bem? Então, aqui, a união entre as partes, ó, o nitrogênio tem o par de elétrons disponível para doar para essa espécie aí do boro. Observe o que acontece. Olha só. Ele se aproxima e aí ocorre a conexão entre as partes e aí esse elétron ele passa a se transformar em uma ligação química. Então, bem aqui, rolou a conexão entre as partes. O boro recebendo o par de elétrons, sendo considerado ali o BF3, portanto, como um ácido, de acordo com o Lewis, e a base NH3, ela está doando o par de elétrons para esse boro do BF3. Então, esse nitrogênio ali compete para a estrutura uma característica básica. E nessa hora, quando ocorre o processo de conexão entre as partes, os orbitais, inclusive, que vão ficar ali conectados, eles vão ter hibridações. Inclusive, já foi até visto isso na aula anterior, na parte de geometria molecular e hibridização. Tá legal? Mas é dessa forma que rola esse tipo de processo. E uma coisa que é muito legal, galera, que é muito importante. Isso aqui, olha, tá no dia a dia da gente. Deve ter aí na tua casa pelo menos uma vez por semana. Então, se tu sai por aí para comer no restaurante e tal, aqui em Óbidos, o pessoal come pra caramba tambaqui e pirarucu frito ou assado. Eu gosto, viu, professor? Eu também gosto. Isso com açaí, filha. Ixi, nossa, mano, você que bate uma fraqueza depois, que é uma alegria. E é muito comum nos ofertarem sempre no peixe, sempre vem um limão. Você deve ter observado já isso. É difícil alguém ofertar um peixe para alguém e não acrescentar ali no lado um pirizinho, um limãozinho. Agora, meu Deus, por quê? Tá legal? Você já deve ter visto que comer peixe dá um famoso pitiu, tá bom? Na nossa boca e nas nossas mãos, né? A gente está comendo, por mais que seja ali com prato e tal, o garfo, a faca, o talherzinho, mas é muito comum, às vezes, você ainda se contaminar com esse cheiro que fica. Então, de acordo com o Lewis, as composições químicas que estão presentes no peixe e no limão, elas vão atribuir ali condições básicas e ácidas, respectivamente, dependendo do que você tem de composição química dentro desses produtos. No caso do peixe, o que confere a eles esse odor característico são compostos chamados de aminas. Uma amina, tá bom? Deixa eu desenhar bem aqui embaixo. Uma amina, ela pode ser assim, ó, no formato RNH2. Esse R aqui pode ser qualquer cadeia carbônica, obviamente, tem que ter carbono ali. Pode ser tipo uma metilamina,
pode ser ainda com 2 grupos conectados, desse jeito aqui, ó, que a gente chama de amina secundária, e tem essa outra que está aí exposta, como se eu tivesse dado um zoom aí na estrutura do peixe, e é uma amina terciária, que no caso são 3 grupos metila, a gente chama ela de trimetilamina. Agora, o que interessa é, olha só esse par de elétrons aqui, ó. Então, você acabou de ver no slide anterior que as espécies químicas, de acordo com o Lewis, que tem esse par de elétrons não ligantes, ou seja, está sobrando lá, entendeu? Ele pode doar. Então, se pode doar, isso aqui é considerado uma base, tá bom? E por que dá para matar esse cheiro do peixe? Porque eu tenho ali na estrutura o limão. Aí, olha o limão. Ele já tem um composto orgânico chamado de ácido cítrico, que pertence à classe dos ácidos carboxílicos. Então, se você consegue eliminar o cheiro do peixe com o limão, você tem lá o que relacionar. Opa, houve uma reação de neutralização. Então, o ácido do limão consegue neutralizar, matar o cheiro do peixe. Deu para entender aí, galera? Pode repetir, professor? Vamos lá. Você tem o odor do peixe. Digamos que você não sabe que ali é uma amina, que é uma base de Lewis, mas pela característica funcional, você sabe que o limão é azedo. A maioria das substâncias que você puder provar e for azeda, ela tem características ácidas, é uma propriedade funcional de alguns alimentos, inclusive. O limão, a acerola, por exemplo, fazem muito isso. O próprio vinagre também. Então, se você consegue neutralizar o odor do peixe com o limão, e você sabe que ele é ácido, então esse odor do peixe é básico. É isso que eu quero que você compreenda. Eu posso, inclusive, aprofundar um pouco mais isso. Vamos lá. Você chegou em casa hoje, está assistindo essa aula aqui, eu espero que você esteja em casa, tá legal? Eu acabei de chegar do trabalho, tá bem puxado o trabalho aqui no campus, mas assim, é muito comum quando você passa muito tempo longe de casa, né, fora de casa, você não toma banho, obviamente, né? Aí dá aquele famoso cheirinho não adequado nas axilas aí, dependendo do desodorante que você utiliza, do formato dele e da tua higiene, cara, pode ser que o teu desodorante não consiga vencer esse teu odor. Mas o que é interessante? Todos nós, seres humanos, nós temos na nossa estrutura um grupo muito complexo de uma mistura de ácidos carboxílicos, que é, inclusive, diferencial químico entre todos nós, seres humanos. Então, assim, se você tem um cachorro, por exemplo, o cachorro, cara, ele consegue te identificar pelo cheiro e ele pode, inclusive, te diferenciar de outras pessoas. Se você tampar os olhos dele com um pano, sei lá, ele vai saber onde é que você está pelo cheiro. Isso é evidenciado por uma mistura muito rica de ácidos carboxílicos. Então, nós, seres humanos, temos muitos ácidos carboxílicos no nosso suor. Por que a gente tem que utilizar um desodorante? Que é para neutralizar esse suor, esse odor. Então, se eu sei que o meu suor ele é ácido, obviamente, se eu consigo neutralizar esse suor, que é ácido, significa então que a substância que está presente no desodorante, ela tem que ser uma base. Toda vez que você pensar em neutralização, se você já sabe que uma substância é ácida, a outra tem que ser básica. Ou vice-versa. Você já sabe que uma substância é básica e quer neutralizar, opa, você tem que jogar nela um ácido. Então, independente da situação, sempre um ácido e uma base vão se relacionar e eles podem ser, eles podem promover uma reação de neutralização que pode ser total ou parcial. O que vai depender do teu critério aí de análise se é ácido ou base é se esse critério de ácido ou base se encaixa no Arrhenius, no Bronchiolório ou no Lewis. É isso que você precisa compreender no todo, tá bom? Todo o processo de ácido e base é assim. E aí, na hora que eu tenho esse perfil já analisado, já identificado, eu posso comparar as coisas. Então, olha só. Conceito ácido e bases, tá bom? Teorias. Bem aqui, ó. Baseado. Cadê? Tá bem aqui agora. Apareceu a minha ponteira aqui.
Teoria em relação à dissociação ou ionização. O arrênios, o ácido libera íon H+, a base libera OH-. Teoria protônica, é o de Bronstein e Lowry, baseada no próton. Quem é o próton? É o H+. O ácido, ele libera H+, a base recebe esse H+. E a teoria eletrônica, ou seja, opa, faltou um Rzinho bem aqui, ó, é eletrônica, tá? O autor aqui é o Lewis, obviamente, se a espécie é capaz de receber par de elétrons, ela é um ácido, e se a espécie consegue, obviamente, doar esse par de elétrons, ela vai ser concebida como uma base. E aqui eu coloco um perfil comparativo entre as espécies. Você consegue observar aqui, ó, que... Opa, vem aqui, pronto. Você consegue perceber que a teoria do Arrhenius é muito limitada. Legal? A íons H+, ou H-. O Bronstein e Lowry já é um pouquinho maior, mas quem abrange todo mundo mesmo é o Lewis. Por quê? Porque todo tipo de substância química tem elétrons envolvendo ali, ou para receber ou para doar. Tá legal? Por isso que ela é a mais completa de todas. E olha só. Vamos aqui, ó. Identifique os ácidos e as bases de Bronsted nos reagentes e produtos do equilíbrio de transferência de prótons. Vamos lá, gente. Observa aí toda a estrutura, tá bom? Me diga aí, o HNO2, ele se parece com quem daí? Do produto. Oi, não Perdão, não entendi. entendi a pergunta. O HNO2, ele se parece com quem no produto? Seria a questão do ácido? Mas calma lá. Eu pergunto assim, olha, tu tem dois membros nessa reação. O primeiro membro, que é chamado reagente, que é o antes da seta, e o segundo membro, que é o produto, que é depois da seta. O HNO2 está no reagente. Ah, Lá no entendi. produto, ele se parece com quem? O NO2. Exato. Então, se o NO2, Isabelle, é muito próximo do HNO2, a diferença entre os dois é o hidrogênio. Então, essas duas espécies, elas são o par conjugado. Tá legal? Agora, qual é a jogada? Vamos observar de novo. Deixa eu excluir aqui. Pronto. Esses dois são um par conjugado. Beleza. Para que o HNO2 se transforme em NO2, ele precisa doar esse próton. Então, ele aqui é o ácido e esse aqui é a base. Por quê? Porque se esse NO2 receber esse próton, que é o H+, ele volta a se transformar em HNO2. É isso que você precisa fazer. Aqui, olha, HPO4 2- e H2PO4-. A diferença entre eles é um hidrogênio. Esse só tem um hidrogênio e esse tem dois hidrogênios. Então, é o par conjugado. Agora, olha só. Para que esse H2PO4- se transforme nesse HPO4 2-, obviamente, ele tem que perder um próton. Então, se ele pode doar esse próton, ele vai ser o ácido. E esse aqui, se ele receber um próton, ele se transforma no H2PO4-. Então, se esse aqui pode receber, ele vai ser chamado de base. Tá? Então, dependendo do tipo da estrutura, a análise ela pode ser viabilizada por Arrhenius, por Bronstein e Lowry ou por Lewis. Tá legal? Beleza. Depois desse critério aqui, a gente vai ter que entrar no perfil de nomenclatura das estruturas e, obviamente, identificação. Todos os ácidos, né, de acordo com alguns critérios, inclusive pelo Arrhenius, eles, em geral, iniciam com o hidrogênio. Então, tem aqui, olha, HCl, H2SO4, H3PO4. A fórmula geral de um ácido é sempre de acordo com esse perfil, tá? Visual, ele começa com hidrogênio e ele termina com um ânion qualquer. A carga desse hidrogênio sempre vai ser +1, e esse ânion qualquer aqui, ele é um ânion que tem uma carga que pode ser -4, -3, -2 ou até -1. O que é importante? O valor dessa carga aqui define a quantidade de hidrogênio da estrutura. Por exemplo, aqui só tem um hidrogênio, é porque a carga do cloro é -1. Aqui tem 2 hidrogênios, é porque a carga do SO4 é -2. Aqui tem 3 hidrogênios, é porque o PO4 vale 3- ou -3.
Tá legal? Por isso que existe essas setinhas aqui meio que te ajudando a definir o que vai ter de valores em cima e embaixo quando você cruza esses valores. E aqui, olha, como é que eu vou formar um ácido unindo o íon H+, e o CO3 2-. Você pega esses valores de cima, desce cruzado. E você vai formar, olha lá, H+1, tá bom? Uniu com CO3 2-, desce cruzado, ó o 2 aparecendo aí, e o 1, ele não sofre influência, e não gera influência, porque qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, o resultado dessa relação é H2CO3. Então, repetindo, se você unir o H+ e o CO3 2-, o resultado dessa união é o H2CO3, chamado de ácido carbônico. Assim acontece com a união entre o H+ e o íon nitrato. Novamente, ó, H+1, NO3-1. São dois valores 1, desce cruzado, mas não vai influenciar porque qualquer número vezes 1 é o próprio número, não precisa aparecer. Então, o resultado vai ser apenas HNO3. Perfeito? Quando eu tenho as bases, eu já tenho agora que analisar que elas terminam com OH. Então, em geral, compostos que pertencem à classe das bases terminam com OH. E quem é que vem na frente? Qualquer tipo de íon metálico em geral. A única base que não é metálica é a base chamada de hidróxido de amônio, que é a única base que não é um composto iônico, é um composto molecular. Mas olha só, NaOH, MgOH2, AlOH3. Repare que as três substâncias são diferentes, mas no final você tem o grupo OH lá. E se esse OH aparece ali, é porque ela é uma base, tá bom? Como é que eu formo uma base? Ó, o cátion pode ser esse B aí com qualquer valor mais Y. Geralmente esse mais Y é +1, +2, +3 ou até +4. Quando esse valor lá de cima aparece, ele vai determinar a quantidade de íons hidróxidos presentes. E o OH sempre vale -1. Esse -1 aqui desce para cá, não vai influenciar em nada. Então, vai ficar apenas BOHY. Olha só. Base formada entre potássio e OH-. Tá? Mais um. OH-1. Desce os valores, tá bom? Não vai influenciar em nada. E aí você vai ter KOH apenas. Então, de novo. Zn, 2+ e OH-. Repare, vou colocar o +2 e o -1, tá? Joguei o 1, não aconteceu nada, porque não vale nada. E esse 2 permanece. Então, a fórmula gerada vai ser ZnOH2, tá bom? Sempre lembrando, ó, repare, esse 2 que está aqui, ó, veio aqui de cima, tá bem aqui ele, ó. Por isso que aparece sempre essa relação aqui entre os valores que são numéricos. Bom, depois disso, tem a nomenclatura. Cara, a nomenclatura também acontece muito nas provas, porque, inclusive, você pode classificar algumas substâncias como ácidas ou básicas, dependendo, obviamente, não só da análise estrutural, ou seja, você lendo a fórmula molecular, mas você pode ter também pelo perfil de nomenclatura. Então, os ácidos, eles, em geral, eles apresentam um perfil assim. Se for hidrácido, não tem oxigênio, tá bom? É qualquer ácido que não tenha oxigênio. E a nomenclatura vai ser o nome dele, ácido, mais o nome do elemento e a terminação hídrico, tá bom? Repetindo, os hidrácidos têm um perfil de nomenclatura. Você coloca a palavra ácido, depois, na sequência, o nome do elemento e a terminação hídrico. Então, fica assim, olha, HF, ácido fluorídrico, tá bom? Opa, HCl, ácido clorídrico. Opa, HBr. Aí, ó, bromo bem aqui. Relaxa, vai ser ácido bromídrico. Vamos vir de novo. HI. Esse aqui é o iodo. Aí fica ácido iodídrico, tá bom? Então, no caso das estruturas ácidas, que não têm oxigênio, são chamados de hidrácidos, você vai proceder dessa forma, tá legal? Tem aqui H2S. Cuidado, tá, gente? Não vai achar que aqui vai ser ácido enxofídico, só porque o S é um enxofre. Nesse caso, a utilização aqui, ela é abordada porque o enxofre, no latim, é chamado de sulfuro. Por isso que o nome do ácido lá forte é o ácido sulfúrico, tá bom?
Então, aqui, ó, esse ácido é fraquinho, é o ácido que dá aquele cheiro muito, muito fétido do ovo podre. Tá legal? É muito, muito fixe. Tem gente, inclusive, que faz aí umas brincadeiras de muito mau gosto. Tipo, o cara tá fazendo vestibular e o primo, o amigo e tal, eles enterram um ovo, cara. Na época, assim, que tipo, na semana ali que vai sair o destino do vestibular. E o ovo fica podre, cara. E quando o cara passar no vestibular, o cara pega, desenterra o ovo lá e, pô, quebra e mesmo acaba com a festa. É um odor extremamente forte. Então, tem a ver com essa substância aqui. Temos também o HCN, que ele é derivado do cianeto. Então, fica ácido cianídrico. Tá legal? Bom, essa estrutura dos ácidos, quando não tem oxigênio, é hidrácido. Mas o que é um oxiácido? É o ácido que já tem o oxigênio. Nesse caso, vai depender do tipo de NOx da espécie. E quem é essa espécie? O elemento central. Se o NOx for 1 ou 2, você vai usar o prefixo hipo antes do nome do elemento e a terminação oso depois do nome do elemento. Se o NOx do elemento central for 3 ou 4, você não vai usar nenhum prefixo, tá bom? Você não vai fazer isso. Você vai colocar apenas a terminação oso. Se o NOx do elemento central for 5 ou 6, você também não vai usar nenhum prefixo. Só que a terminação agora vai passar a ser ico. E por último, se você tiver um NOx do elemento central igual a 7, você vai usar o prefixo per ou hiper. Tanto faz um ou outro, ambos estão certos e a terminação permanece ico. Então, galera, olha só. HClO, NOxes, tá bom? Fica assim, ó. O que eu vou fazer? A soma desses valores daqui da extremidade, elas vão ser neutralizadas pelo valor daqui do meio. Então, por exemplo, ó, 1 menos 2 dá menos 1, né? Então, para dar zero, qual é o valor do x? Tem que ser mais 1. Então, dessa forma, obviamente, para isso acontecer e eu encaixar nesse perfil aqui, ó, se deu 1, é porque eu estou diante desse sistema aqui de análise de nomenclatura. Ó. Eu vou colocar o hipo, depois o nome cloro e a terminação oso. Então, vai ficar ácido hipocloroso. Tá bom? Repetindo. Fiz a análise, fiz a minha continha, identifiquei que o valor do meu elemento central foi igual a 1. Opa, 1 está bem aqui. Então, eu vou colocar hipo antes do nome do elemento, que é cloro, e a terminação oso. Então, fica ácido hipocloroso. Tá bom? Vamos fazer outro. HClO2. De novo, ó, mais 1, mais x, menos 2. Pronto. Faz as continhas. 1 vezes 1 dá 1. X vezes 1 dá x. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Você é igual a 0. Resolvendo isso daqui, você vai encontrar o valor igual a 3. 3, eu não coloco agora nada de prefixo, eu boto só o nome cloro e a terminação oso. Então, esse aqui é o ácido cloroso. Tá bom? Vamos de novo. HClO3 mais 1, x menos 2. 1 vezes 1 dá 1, x vezes 1 dá x, menos 2 vezes 3, menos 6, igual a 0. Resolvendo essa continha, eu vou obter o valor igual a 5. Se eu tenho 5 aqui, não coloco nada de prefixo, apenas a terminação ico. Então, esse aqui é o famoso ácido clórico, tá bom? E por último, voltei agora ao HClO4, novamente mais 1, mais x, menos 2. Faço a continha, 1 vezes 1 dá 1, x vezes 1 dá x, menos 2 vezes 4, menos 8. Faço a conta, vou obter o valor mais 7. Se é mais 7, está bem aqui, ó. Já vou usar o termo per antes do nome cloro e a terminação ico. Então, vai ficar ácido perclórico. Tá legal? É assim que você vai proceder para a nomenclatura de oxiácidos. Agora, eu tenho as bases, tá bom? Nas bases, eu vou ter que configurar agora os critérios de acordo com o tipo de cátion que você vai ter lá. Às vezes, o cátion tem uma carga fixa e às vezes ele tem uma carga variável. Quando o cátion é de carga fixa, é apenas hidróxido, preposição de e o nome do elemento, tá bom? Como essa aula já foi dada aí para vocês da parte de NOx e oxirredução, já foi definido aí pelos professores quais são os cátions de carga fixa. São os elementos da família 1A
tá bom? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos têm carga mais 1. Inclusive a prata junto, tá? Quem é que vale mais 2? Todos os elementos do grupo 2 da tabela periódica. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Associados ainda ao zinco e ao cádmio. Qualquer um deles vale mais 2. O alumínio e o bismuto, mais 3. Então, esse grupão que eu falei agora, todos têm carga fixa. Então, você olhou uma base formada de um desses elementos, pode cair matando hidróxido de e diga o nome do elemento e você vai acertar, tá bom? Aqui, ó. Tá o print aí na tela, tá? Dá esse print aí. 1A, AG mais 1, 2A, ZN, CD mais 2, alumínio mais 3. Então, aqui, ó. O sódio está aqui dentro do grupo 1A. Então, é carga fixa. Aí você vai colocar hidróxido de sódio. Pronto. Só isso e você acerta. Vamos de novo. MgOH2, magnésio, está bem aqui, ó, no grupo 2A. Então, é carga fixa. Você só vai escrever hidróxido, preposição de e o nome do elemento. Pronto, bem simples. Agora, bora lá, alumínio. Está bem aqui, ó, bem exposto mesmo. Então, hidróxido de alumínio. Fechou aqui? Zn, está exposto bem aqui, ó. Então, hidróxido de zinco. Bem tranquilo, tranquilo. Agora, caso a carga desse elemento metálico seja variável, aí você vai ter que definir qual é o valor dessa carga. Detalhe, essa carga aqui, ela tem que estar em algarismo romano, tá bom? Mais 1 vai ser só aquele I maiúsculo, mais 2 vai ser I maiúsculo, mais 3 vai ser I maiúsculo. Mais 4, pelo amor de Deus, não vai escrever I, tá bom? Que não é assim. 4 em algarismo romano, você vai colocar o I maiúsculo e o V maiúsculo na sequência, tá bom? Não vai vacilar nisso daí. Então, aqui, olha, vamos ver. Cobre, mais 1, mais 2, tá? Só meio que revendo aí, isso já foi abordado nas aulas anteriores, tá bom? Esses são os valores de alguns elementos químicos que têm carga variável. Vamos lá, olha. Esse 2 que está bem aqui veio do cobre. Então, já está dizendo que a carga do cobre vale mais 2. Então, você diz hidróxido de cobre 2. Pronto. Morreu o papo. Vamos de novo. COH. Só tem um OH aqui. Então, se só tem um bem aqui, significa que aqui em cima o valor do cobre vale mais 1. Então, se é mais 1, hidróxido de cobre 1. Beleza? Vamos ver se vocês compreenderam. Como é que vai ficar o nome desse aí? Diga para mim. Esse aí é mais difícil, viu, professor? Calma, olha lá. Vem o anterior. Tem quantos OHs aí? Um só. Mas tem um 2 2. fora, no parêntese. Então, são 2 OHs. Ah, é verdade, verdade. Então, o que você vai fazer, Noemi? Esse ferro que está aqui, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Só que quando aparece esse 2 aqui, quer dizer para a gente que o NOx está valendo 2. Então, esse aqui vai ser o hidróxido de ferro 2. Tá bom? Agora, Ah, entendi. então, quero ver se tu entendeu mesmo. Fala para esse aqui. Olha o chumbo. PB está bem aqui, ó. Ele pode ser mais 2 ou mais 4. Se você está vendo o 4 bem aqui, ó meu Deus, como é que vai ficar o nome desse hidróxido aí? Vai ficar como? Vai ser o hidróxido de chumbo 4? Isso, boa, boa, Isabel, boa. É isso aí. Observou o valor, você não vai errar. Legal? É sempre olhando esse número que está do lado do H, joga para cima que você vai identificar qual é o valor da carga. Beleza? Olha, vou parar aqui que está no horário. Tá bom? Deu certinho hoje, graças a Deus.